Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o dia já começa aí com uma bomba vinda do cenário asiático, depois que nós tivemos aí a informação de que o Alibaba, ele perdeu mais de 20 bilhões de valor de mercado em poucas horas. Basicamente, isso tudo gerou uma queda de mais de 9% nas ações deles, e isso foi gerado porque eles afirmaram que eles desistiram do plano de cisão e listagem da parte da empresa focada em computação na nuvem. E isso tudo foi por conta das restrições dos Estados Unidos para a venda de chips altamente avançados para a China. Lembrando que a gente já está vivendo essa movimentação geopolítica dos Estados Unidos querendo frear o desenvolvimento chinês, parando de fornecer chips altamente avançados para eles há muito tempo, já há vários meses. E isso está refletindo, sim, obviamente, nas empresas de tecnologia. O Alibaba é uma dessas que precificou extremamente forte hoje, e as outras, obviamente, estão precificando ao longo do tempo cada vez pior. Porque a gente tem que lembrar que a computação na nuvem é altamente dependente dos chips avançados, então, naturalmente, eles tendem a sofrer muito por conta dessa restrição. Do lado relativamente positivo, a gente teve aí o Xi Jinping prometendo que ele vai melhorar o ambiente para os estrangeiros na China. Basicamente, ele vai aumentar a proteção para os direitos de investidores internacionais na China. Mas a gente sabe que isso, ninguém aí nessa negociação geopolítica é bonzinho, né? A China também criou suas restrições para combater isso que os Estados Unidos está fazendo com ela, então ela também restringe algumas coisas frente aos Estados Unidos, mas óbvio, isso é um fato para longo prazo. O que está fazendo o preço hoje é essa precificação muito ruim do Alibaba, que refletiu nas bolsas de tecnologias chinesas. Nos Estados Unidos, a gente está tendo aí os futuros levemente positivos. Lembrando que ontem nós finalmente tivemos aí um aumento do desemprego nos Estados Unidos. Toda semana sai o dado econômico que se chama pedidos iniciais de seguro-desemprego, e eles finalmente começaram a aumentar. Isso quer dizer que tem mais pessoas nos Estados Unidos ficando desempregadas. E isso, óbvio, parece ruim, mas no momento atual em que o Banco Central está precisando controlar sua inflação, é extremamente positivo, que está mostrando que finalmente a política monetária está fazendo o seu efeito na economia e, obviamente, desacelerando, né? Hoje nós teremos aí fala de 3 membros do Fed, mas agora as falas dos membros não vão ganhar tanto foco por conta que basicamente já está definido que não teremos mais altas de juros nos Estados Unidos aí para esse ano, e agora eles só vão pensar em cortes por conta dos dados que saíram, né? E um fato extremamente curioso que saiu hoje foi que vai ser possível comprar carro pela Amazon a partir do ano que vem já. E isso foi revelado pela Amazon, e basicamente a primeira marca que vai vender carro na Amazon vai ser a Hyundai. E isso já começa a valer a partir do ano que vem. Óbvio que não faz preço no mercado pra gente isso hoje, né? Mas é um fato curioso, relevante pro mercado, que pode fazer preço sim, principalmente para as ações da Amazon e da própria Hyundai, né? Na Europa, agora durante a madrugada, a gente tem as bolsas no positivo, é muito voltado à inflação ao consumidor da zona do euro, que ela saiu hoje e ela caiu dentro do esperado de 4,3% para 2,9%. Isso no número cheio, né? Que inclui energia e alimentos. E na parte do núcleo também desacelerou como esperado, veio de 4,5 para 4,2. Mas lembrando que a batalha contra a inflação ainda permanece por lá, só que isso tudo são sinais positivos, né? Uma desaceleração de 4,3 no índice cheio para 2,9 é muito expressiva para um período só, né? Então, isso faz preço positivo para as bolsas europeias agora no momento. E no cenário brasileiro aqui, nós vamos ter a divulgação aqui do IBCBR, que sai às 9 horas da manhã, e também a gente vai ter aí, hoje o Roberto Campos Neto, ele vai participar de um evento e ele deve provavelmente declarar apoio à decisão do governo de manter a meta de déficit zero anunciada, porque lembrando que no comunicado do Copom, eles alertaram sobre os riscos que essa mudança na meta poderia trazer para as expectativas da taxa de juros e a trajetória de quedas da própria Selic, né? Então, no comunicado eles já alertaram, se o governo trocasse, provavelmente a gente teria aí uma disparada dessas expectativas, o que prejudicaria as novas quedas de juros. Mas esse assunto da meta de déficit aí pode voltar à tona agora no começo de 2024, porque basicamente o Haddad ele está passando por um desafio de correr contra o tempo para aprovar as medidas de arrecadação até antes do recesso político que vai acontecer agora no final do ano, né? E quando se fala em arrecadação, são taxação dos fundos exclusivos, taxação dos fundos offshores, PL das apostas esportivas e subvenção do ICMS e conclusão da reforma tributária. Então, assim, tem muita taxação que o governo está implementando agora no final de 2023 e o Haddad está correndo contra o tempo para aprovar tudo isso antes da virada do ano. Então, óbvio, isso tende a fazer preço para o mercado, dependendo de como isso for se desenrolando ao longo do tempo. Mas, para hoje, isso não faz preço, né?
Então, se a gente botar na ponta do lápis, hoje nós teremos aí um cenário aí de provavelmente uma abertura da nossa bolsa aqui em alta ainda e dólar em queda, só que ao longo do dia a gente vai ter que ver as novas informações.